Olá, companheiros. Aqui estamos nós, juntos, mais uma vez, com a intenção clara de realizarmos o nosso estudo relativo ao Livro dos Espíritos, aquilo que essa espiritualidade de bom grado, gentilmente, faz chegar a nós, para que possamos ampliar as nossas visões, os nossos entendimentos em relação não só a este plano, mas também ao plano invisível, aquele que nós, despidos dessa veste física, ingressamos e também compartilhamos, continuando as nossas vidas enquanto espíritos, continuando as nossas vidas rumo à perfeição, rumo à luz e rumo ao progresso. E esses espíritos, amigos, esses companheiros que já estão à nossa frente, a nível de vivência, a nível de experiência, a nível de aprendizado, esses companheiros são esses que vêm deixar para nós, através de uma singela abordagem daquilo que já é de conhecimento deles, sempre com vistas ao nosso aperfeiçoamento e ao nosso crescimento. E por isso nós agradecemos ao Mestre Jesus pela oportunidade de aqui estarmos mais uma vez, podendo realizar esse estudo para que seja de melhor proveito para todos. E como eu disse, nós estamos estudando lá no Livro dos Espíritos o capítulo 4, e que trata da pluralidade das existências. A gente hoje vai ter como uma abordagem direta as perguntas de 218 a 221, lá do Livro dos Espíritos, que trata especificamente das ideias inatas. E antes de falarmos propriamente das ideias inatas, nós vamos falar um pouquinho da pluralidade das existências, mas só como abordagem para que a gente possa efetivamente ingressar lá nas ideias inatas e para que a gente tenha uma melhor compreensão, mas também fazendo essa abordagem para que a gente possa estabelecer esse link e que nada fique perdido, né? Para nada ficar perdido. Então, aquilo que se refere à pluralidade das existências, como o próprio nome já diz, plural, muitos, vários, mais de uma existência. E é assim, nós, enquanto espíritos, nós temos início. O espírito tem início. Mas já sabemos que o espírito é imortal. Ou seja, nós não temos fim. O espírito, esse não tem fim. Enquanto espírito, nós necessitamos de muitas vestes corporais, porque a matéria, vocês sabem bem que é uma matéria que se desgasta, que se consome. E, ao contrário do espírito, a matéria é finita. E esse caminho rumo ao aprendizado, rumo ao progresso, rumo à luz, exige muito tempo, muitas existências. E vejam só aquilo que nosso Pai traz para a gente a nível de, não só de sabedoria, mas a nível também de compreensão, que seria para nós muito difícil, eu diria até impossível, que em uma só existência, uma só estada aqui, nós conseguíssemos alcançar o objetivo, conseguíssemos alcançar aquilo que se faz necessário para esse progresso, para estarmos na condição de espíritos perfeitos. E é por isso que o nosso Pai, que tudo sabe, tudo vê, tudo compreende, nos permite a possibilidade da continuidade. Mas essa continuidade não pode acontecer nesse único corpo físico. Daí a pluralidade das existências. Muitas existências. Nós chegamos aqui, cumprimos a nossa jornada e caminhamos para o plano espiritual.
voltamos, cumprimos a nossa jornada, caminhamos para o plano espiritual. E isso, ainda no que nos concebe o conhecimento, se repete de forma que nós não temos a consciência nem a condição da sabedoria de quantas vezes é necessária essa vinda aqui. Sabemos que viemos muitas vezes e tomamos muitos corpos físicos. E esses corpos, é importante que se diga também, nem sempre têm as mesmas condições aparentes, não. São condições que nos são próprias para esse conhecimento, para esse aprendizado, para esse progresso. Mas um momento eu estou altinho, outro momento eu estou baixinho, um momento eu sou gordinho, outro momento eu sou magrinho, um momento eu sou escurinho, outro momento eu sou clarinho. E eu vou tomando, vou me revestindo daquilo que é necessário para o meu aprendizado. Os espíritos, inclusive, nos informam que nós tomamos todas as formas. Aqui estamos nesse orbe, no planeta Terra, em momentos distintos, sempre com uma característica. E isso não quer dizer que a gente tenha uma característica nesse momento, na próxima existência, na próxima encarnação, a gente já tem outra característica, não. Isso nos foge ao conhecimento e ainda não nos foi dada essa informação. Significa dizer que eu posso estar altinho 2, 3, 4 encarnações, na quinta, na sexta, não. Esse critério, ele não é um critério absoluto, mas o certo é que esse critério pertence apenas ao nosso Pai, que é aquele Pai de sabedoria. E nessas vindas aqui, a gente vai adquirindo. Nós estamos, cada vez que estamos aqui, nós estamos adquirindo. Significa dizer que somos aqueles que somam. O Espírito soma. O Espírito traz para ele tudo aquilo que é necessário para essa evolução, para esse progresso. E quando nós falamos em ideias inatas, que são aquelas ideias que já trazemos, aquelas ideias que não chegam com o nascimento, nós estamos falando exatamente dessa continuidade. Nós estamos falando exatamente daquilo que, cada vez que a gente chega aqui, a gente aprende um pouquinho, a gente absorve um pouquinho, a gente vive experiências diversas e tudo se melhora, tudo se amplia, tudo é proveitoso. E a nossa inteligência, a inteligência que advém do espírito, o corpo físico não tem inteligência. A nossa inteligência é própria do espírito. E essa inteligência é aquela que só se amplia, que soma, que soma, que soma, que soma, e que nos faz cada vez melhores. Ah, mas nem sempre nos faz melhores. Deveria fazer melhores. Deveríamos ser melhores, porque cada vez que somos mais experientes, cada vez que estamos mais plenos, essa condição da inteligência atrela diretamente à condição da moralidade. Não esqueçam que nós temos o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio faz com que a gente utilize, use, exercite a nossa inteligência da forma como nos convier. Mas se já somos mais inteligentes, se somamos um pouco mais, se adicionamos ingredientes, é para que exatamente essa condição moral, essa condição de moralidade se aperfeiçoe. E quando nós falamos em ideias inatas, é muito interessante, né? Porque muitas das vezes ficamos um tanto quanto confusos, né? Com o linguajar de uma criança, com a condição como ela se expressa, mas também como ela se comporta. E como atribuir isso a um processo de conhecimento ao qual ela nunca esteve sujeita? Não nessa existência. Não enquanto nesta encarnação. E como nós explicamos isso?
explicamos isso através desse processo da pluralidade das existências. Tudo aquilo que não foi adquirido agora e que pode, inclusive, ser uma surpresa para os conviventes. Mas como? Como isso se explica? É simples. Se explica com a pluralidade das existências. A gente chega aqui, adquire e voltamos. Retornamos, adquirimos e voltamos. Existe uma frase que é muito própria até, e ela diz exatamente assim: nós somos herdeiros de nós mesmos. A gente chega, em determinado momento, a gente interrompe essa estada, voltamos para o plano espiritual, só que quando retornamos para o plano espiritual, nós retornamos com essa bagagem. Ah, mas então quando eu voltar da próxima vez, eu vou exercitar tudo isso que eu já sei, que eu aprendi? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Mas, quando chegamos aqui, vocês sabem que nós somos tomados pelo véu do esquecimento, né? E esse véu do esquecimento, inclusive, pode fazer com que naquele momento desta encarnação, da encarnação atual, a gente não lembre aquilo que antes foi nos dado, foi adquirido. Por quê? A questão está afeta a uma série de fatores. Mas um fator maior nós não podemos deixar escapar, não podemos deixar fugir. O nosso Pai é um Pai de misericórdia. E se nesse momento eu não tenho plenamente a consciência daquilo que foi adquirido antes, só pode ser para o meu melhor. Porque quantas utilizações, e isso aí a gente não precisa nem viajar para outras existências, não. Tomamos como exemplo a atual. Quantas vezes eu utilizo mal aquilo que eu sei, aquilo que eu aprendi, né? Aqueles que dizem até assim, essa é a inteligência do mal. É porque o companheiro está se servindo de uma inteligência para a prática do mal, ou prática daquilo que não se configura ao bem. E a partir daí, a gente desenvolve esse raciocínio. Essa inteligência é uma inteligência do mal. Nós aqui já conseguimos visualizar isso. Imaginem o nosso Pai. Daí a questão do esquecimento, daí a questão do não exercício pleno de tudo aquilo que nós fomos auferidores em outros momentos. E isso sempre é para o nosso benefício. Nem sempre nós estabelecemos essa conexão com o que somos agora, com aquilo que fomos no passado, que absorvemos no passado. E, inclusive, esse processo de interrupção, ele pode avançar para uma, duas encarnações. Aquilo que for de melhor para nós. Aquilo que for de melhor para nós. Esse exercício sempre nos é proveitoso, como eu disse antes. Sempre nos é proveitoso. Mas na medida em que nós, por algum motivo, demos as costas para a lei, ou praticamos de uma maneira indevida aquilo que já era do nosso conhecimento, isso vai se interromper ou será objeto do nosso esquecimento. O fato é que cada vez que nós observamos aquilo que não foi objeto nesse momento, nessa existência de aprendizado, e vemos o companheiro desenvolver bem, não tenham dúvidas. Esse companheiro, esse espírito, já esteve afeto em algum outro momento da sua estada aqui, da sua existência, a esse conhecimento. E foi por ele adquirido. Comportamentos, falas, atitudes, posturas, seja o que for. Cada vez que identificamos algo que não sabemos imediatamente
trazer uma explicação justamente por força da falta do contato, do aprendizado, e que o companheiro, com desenvoltura, realiza, é porque o companheiro, em determinado momento da sua caminhada rumo ao progresso, rumo à luz, ele teve acesso a tudo isso. E isso traz para a gente uma forma muito perspicaz até de pensarmos, né? Porque nós já sabemos de algumas falas, de algumas frases que trazem para a gente sustentações, tipo assim, aquele que apressa o seu passo, aquele que caminha mais rapidamente, esse companheiro, ele terá melhores acessos, ele terá uma condição de progresso melhor, ele chegará ao seu termo, que é a luminosidade total, de uma maneira mais plena, de uma maneira mais rápida. E isso nós já sabemos, não incorporamos ainda como deveríamos, justamente por força da nossa condição de imperfeição, né? Mas nós já sabemos disso, já sabemos. E como é que justificaríamos isso, se não através daquilo que o Espiritismo nos traz? Se não através dessas informações que todos esses companheiros já colocam à nossa disposição. E quando nós acessamos a tudo isso, nós vamos verificar coisas muito interessantes que dependem, assim, não de muita inteligência, não de muita dedicação no pensar, não. A gente para, a gente desenvolve um raciocínio e a gente pensa assim, poxa, mas então o Espiritismo já existia sempre, desde então, a prática do Espiritismo, com tudo aquilo de ensinamento que ele nos traz. A gente tem algumas denominações, nós temos segmentos, mas o Espiritismo, ele diz para a gente aquilo que precisamos saber, da maneira como precisamos saber, tudo a fim de que a nossa evolução ela seja facilitada. Se você quer dar o nome de Espiritismo por força da sua crença nos espíritos, você está agregado a nós. Nós aqui desenvolvemos estudos com base naquilo que os espíritos trazem para a gente e nós assim já identificamos. Já concebemos isso. Para a gente já é natural e já é também contestável. Mas existem alguns segmentos que já conduzem esse pensar, essa prática, esse contato, essas informações que o plano espiritual traz para a gente, eles dão outras denominações. Eu diria o seguinte, não há problema. Problema algum. Se nós reconhecemos hoje que a prática do Espiritismo já se dá desde há muito, ótimo. Se nós passamos a reconhecer agora, nesse momento, que a prática daquilo que os Espíritos nos informam é algo que já vem de muito, ou algo que vem de agora, não tem problema. Não tem problema. A questão está em como nós exercitamos, como nós interiorizamos, como nós damos um proveito maior para aquilo que esses companheiros trazem para a gente, justamente para que a gente não só adeque isso às nossas vidas de relação, e isso é muito importante, a questão da afetividade, da amorosidade, a questão da melhor compreensão, do melhor entendimento, isso é muito importante. Mas o mais importante é como nós lidamos com todas essas informações que chegam para nós, para que a gente possa evoluir, mas evoluir de uma maneira que não nos cause danos, que não nos cause sofrimento, que não traga para a gente nenhuma indagação que ainda não seja objeto de uma resposta positiva. Lógico que não temos aqui nenhuma pretensão de dizer que já sabemos de tudo e que todas as informações nos são dadas.
Claro que não. Até porque nós não temos ainda disponível nesse material humano tudo aquilo que é próprio para esse aprendizado. E nem saberíamos lidar com todas essas informações. Nem saberíamos lidar, porque ainda somos detentores daqueles sentimentos menores, aquelas questões inferiores, como nós falamos ainda agora. A inteligência a serviço do mal seria quase que a informação a serviço do despropositado que somos nós. Porque não sabemos ainda como lidar bem com tudo aquilo que é de melhor informação. Esbarraríamos ainda em nossas vaidades, esbarraríamos ainda em nosso orgulho, e seríamos aqueles que certamente nos enalteceríamos, nos colocaríamos numa condição em que o privilégio se mostraria claro como pretensão da nossa parte. Então, por isso, ainda não estamos sujeitos a todas essas informações que certamente